começar. A paz do Senhor a todos nós. Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia. Oi. Tem gente que está se alimentando ali. Ainda, né, filha? 1 ano e 4 meses, glória a Deus. Hoje estaremos lendo Mateus 25 e Mateus 26. 25 e 26. E amanhã, se Deus permitir, a gente acaba o livro de Mateus e estaremos entregando o certificado para a Alicia. Hoje os aniversariantes: Felipe Nascimento, Fátima, a Júlia, Deus abençoe sua vida, Júlia, o Ervelino e mais alguém? Crema de cabeça? Não. Chegamos agora da Escola Bíblica Dominical. A Brendinha deu aula para os adolescentes. Bênção de Deus. Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram imprudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue-no ao que tem 10.
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 26. E quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. E eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheiro de um perfume muito caro, e derramou o perfume da cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecidos desta mulher? Ela fez para mim coisa boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes e disse: quanto vocês me pagaram para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vá até a cidade, procure um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar na Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. E durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a perguntar: o Senhor está achando que sou eu?
E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas aquele que está me traindo, o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida passou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus ao seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvores e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem que matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse ao Senhor: Nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. E Jesus disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E depois respondeu Pedro: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que o Senhor tenha de morrer com o Senhor. Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi aos discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E eles começaram a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou a encontrar os 3 discípulos dormindo, e então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez, Jesus orou e dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que lhe tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com ele um sinal. Ele tinha dito: Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. E Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou uma espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí disse Jesus: Guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso que aconteça? E depois Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espada e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. E eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todos os conselhos superiores estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele.
Embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado de Deus, do Todo-Poderoso, e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus, então o que resolvem? E eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que você está falando. E depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. E Pedro negou outra vez, dizendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato vocês também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. Pedro lembrou o que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ontem fizemos, a gente está tentando fazer, né? Mas quando a gente quer, a gente faz. Mas Deus conhece o nosso coração e estamos tentando fazer o Shabat. E o Shabat de onde foi, a gente falou sobre o juramento, né? E daí até eu mandei aqui para não esquecer para uma pessoa que está nos ensinando a fazer o Shabat, nos orientando, né? Sobre onde tinha falado no Shabat, foi sobre o juramento, né? Em Jeremias, números 32, 42, e Jeremias 1 e 2, 3. E na Nova Aliança, Mateus, até ele bota Mateus 5, 33 e 37, sobre o juramento. E daí eu até conversei com a minha esposa aonde que até ela fala brincando, e eu também já fiz já, fazer o juramento. Quando você jura uma coisa, né? Você jura uma coisa perante Deus, é pecado. É pecado. Então, cuide com os juramentos que você faz. Até eu mandei aqui o trecho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus ele perdoa Pedro, né? Aonde que diz ali no 25:72, e ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Esse homem que Pedro está dizendo estava desligado, não, né? O teu estava desligado? Esse homem que Jesus estava falando, que Pedro estava falando, era Jesus. Porque a palavra de Deus, quando Jesus ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer. E ele falou que Pedro ia negar 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro jurou para essas pessoas, dizendo que não conhecia Jesus. Aqui dentro desses 2 capítulos aqui tem várias histórias para a gente tirar, né? Várias lições para a gente tirar. Mas eu ressalto hoje essa, porque ontem a gente falou sobre o juramento e me chamou a atenção desse texto que a Brenda leu, aonde que jurar é pecado. Então, quando você for fazer um juramento, pode fazer juramento não é pecado, desde que você cumpra. Se você diz porque vai fazer para Deus 10 dias de oração, então você faça 10 dias, né?
Esse videozinho aqui que a gente faz, esse momento em família aqui, eu pelo menos não me recordo de ter jurado para Deus fazer todos os dias, né? Por quê? Porque a gente já falhou. Mas digamos que a gente tivesse jurado, não, nós vamos fazer o vídeo todo dia, né, amor? Estaríamos pecando. Mas Deus, se nós nos arrependermos do que a gente falou, do que a gente jurou e não cumpriu, o problema está no não cumprir, não é no jurar. Então, Jesus ia perdoar, desde que nós nos arrependamos. Por isso que a palavra de Deus ela faz ver, ela mostra os nossos erros para o quê? Que nós sejamos pessoas melhores. Jesus ele transforma até o caráter da pessoa. Até o caráter da pessoa Jesus transforma. Amém? Que não viemos a errar mais. A Alicia está usando o sapato da mãe. Vem cá com o pai para nós dar tchau. Vem. Nós vamos estar orando agora, nesse momento. Não, amor? Uhum. Vamos com um comentário, bem? Não, mas não. Não? Jura que não vai fazer nenhum comentário? Não vou jurar. É isso aí, mano. Vamos estar orando então, tá? Pelos aniversariantes de hoje, pela nossa vida, agradecendo pelo culto abençoado de ontem, né? Hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas ali na casa do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, obrigado Senhor por este momento, Senhor Jesus, com a minha família, Senhor. Pai amado Senhor Jesus, abençoa Senhor minha esposa, abençoa minha filha, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai querido, Senhor. Perdoa todas as vezes que jurei, dando falso testemunho, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade de mostrar esse arrependimento, estarem aprendendo, Senhor Jesus, com outras pessoas, Pai. Abençoa o irmão Paulo, Senhor Jesus, que se dispôs, Senhor Jesus, a me ajudar, Pai. Sua família, Senhor Jesus, guarda eles, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido Senhor, nós oramos agora no sentido dos aniversariantes, Pai. Eu apresento a Ti, Senhor Jesus, estes nomes que nós lemos, nós nos mostramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor, eu entrego a vida deles a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai lá neste momento, visita essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, vai, Senhor Jesus, tendo um encontro com eles, Pai querido Senhor. Mas eles têm que dar o primeiro passo, Pai querido Deus. E em nome de Jesus eu creio, Senhor, que haverá salvação nessa casa, haverá restauração neste novo ano, Senhor Jesus, que o Senhor está dando de presente para eles. Em nome de Jesus, assim te agradeço, Pai, por dar esse dia de presente para nós também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor, vai no hospital, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, prepara o quarto 506, Senhor Jesus, ao qual o Senhor está me mandando ir. Em nome de Jesus, estarei dando testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Tchau! Tchau! Deus abençoe.